de zero. Aí você precisa fazer a avaliação de quanto é seno de zero e quanto é cosseno de zero. E para fazer isso, você precisa do círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico é isso aqui assim. Faço aqui. Vamos imaginar que isso está bem no meio, né? Que não está, mas aqui eu tenho um ponto de origem, zero. O círculo trigonométrico ele funciona assim. Aqui eu tenho o ponto zero. Aqui eu tenho o ponto π sobre 2. Π sobre 2. Aqui eu tenho π. Aqui eu tenho 3π sobre 2. E aqui eu voltaria a ter 2π. Mas não vou nem colocar esse aqui, que é para não confundir a cabeça de vocês. A cada volta, eu tenho um percurso de 2π. Por quê? Daqui até aqui, mede π. Isso aqui eu estou medindo no sentido anti-horário. Estou falando de graus. 0 até π. Então, aqui é uma distância de π. Se eu der mais uma meia volta dessa, é π novamente. Mais uma meia volta é π. Aí eu vou π, 2π, 3π, 4π. Posso dar aqui quantas voltas eu quiser. Mas, para eu entender cosseno e seno de zero, eu preciso só disso aqui que eu estou colocando para vocês. Porque eu preciso mostrar para vocês que esse eixo aqui, ó, no plano cartesiano seria o eixo do y, ele é o seno. Ou seja, tudo que estiver nesse eixo aqui, eu vou medir como seno. Este outro eixo aqui, que está na horizontal, é o cosseno. Então, se eu estiver falando de cosseno, eu estou falando desse eixo. Se eu estiver falando de seno, eu estou falando desse eixo. E qual é a medida? A medida é que desse ponto central até esta borda aqui, ou seja, até esse ponto zero, aqui eu tenho uma medida de 1, círculo trigonométrico mede 1 positivo. Se eu estou medindo no eixo horizontal, então esse aqui é um cosseno. Daqui até aqui, se eu estou no eixo vertical, eu estou medindo seno e a medida é 1. Aqui eu tenho menos 1. E é menos 1 se eu estou no eixo horizontal, é menos 1 cosseno. E se eu estou no eixo vertical aqui, que também é menos 1, que também é menos 1 seno. Então, veja, essa distância aqui, 1 cosseno, essa distância aqui, 1 seno, essa distância aqui, menos 1 cosseno, e essa distância aqui, menos 1 seno. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque toda vez que você encontrar seno, cosseno de alguma coisa ou seno de alguma coisa, significa que esta alguma coisa, que esse grau aqui, ele está andando aqui no sentido anti-horário. E qualquer ponto, se eu pegar um ponto bem aqui, por exemplo, ó, eu vou precisar medir, imagina que isso aqui seja 45 graus. 45 graus vai ser π sobre 4. Vai ser assim. Eu quero seno de π sobre 4. Então, você está falando dessa distância aqui. Eu quero cosseno de π sobre 4. Você está falando dessa distância aqui. Você vai precisar calcular essa distância aqui. O cosseno de π sobre 4 será essa distância. O seno de π sobre 4 será essa distância aqui. Então, é assim que você faz a análise de seno e cosseno. O cosseno você está calculando nesse eixo e o seno você está calculando nesse eixo. Não estou falando nenhum termo técnico aqui, que é para não confundir vocês. Eu preciso que vocês peguem a ideia dessas medições que tem de seno e cosseno. Por que isso? Porque quando eu estou falando cosseno de zero, eu estou falando cosseno desse ponto aqui. Quando eu estou falando seno de zero, eu estou falando seno desse ponto aqui. E neste ponto aqui, o que eu tenho de cosseno? Eu tenho toda a distância entre o eixo aqui de interseção, a origem, e o círculo. Então, você tem todo esse espaço. Se eu tenho todo esse espaço, significa que o cosseno de zero é 1.
E qual é o seno de zero? Eu preciso pegar aqui no eixo que está na vertical e saber qual é a distância que ele tem entre o ponto de origem e o ponto zero. Só que o ponto zero está bem em cima da linha aqui, ó. Significa que eu tenho zero de seno. Eu não tenho nenhuma distância aqui que está percorrendo no eixo vertical, somente no eixo horizontal. No eixo horizontal ele está percorrendo toda a distância, ou seja, a distância daqui até aqui é uma distância completa de 1 positivo, e aqui eu não tenho nada de distância, ele está bem no ponto zero. Então, esse cosseno aqui, ele vai ser 1, e esse seno aqui será 0. Aqui vai ficar assim, ó. Esse aqui, cosseno de 0 é 1, e seno de 0 é 0. Se fosse aqui em cima, se fosse cosseno de π sobre 2, seria o inverso. Eu teria o seno igual a 1 e no cosseno eu não teria nada. Se fosse cosseno de π, então o cosseno seria menos 1 e o seno seria 0. Se fosse cosseno de 3π sobre 2, então o seno seria menos 1 e o cosseno seria 0. Pense nessa figura aqui, se você precisar, anote essa figura aí, para que você passe a entender isso, que quando você está estudando o cosseno e o seno, você está falando dessas distâncias. Então, se você quiser um ponto que esteja entre o 0 e o π sobre 2, como eu mostrei para vocês ainda agora, aí já vai ser uma distância aqui para o eixo vertical, por eixo horizontal, e uma distância para o eixo vertical, ou seja, você vai ter uma medida de cosseno e uma medida de seno. Mas nesses pontos aqui, 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2, assim como 2π voltaria para cá, então você sempre vai ter 1 e 0. Nesse caso aqui, o cosseno é igual a 1 e o seno é igual a 0, no caso da nossa questão de hoje. Então, por causa dessa explicação aqui, para vocês que eu dei agora, eu vou colocar aqui no cosseno de 0, 1, e no seno de 0, o 0.